Estamos ao vivo. Olá, olá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se aqui já está aparecendo para mim. Estamos ao vivo. Bom dia, pessoal. Aqui é a Adriana. Estamos começando mais um programa Fórum 11h30. Hoje sem o Renato Rovai. E estou aqui com o Ivan Longo, também jornalista da Fórum. E temos hoje uma convidada de Nova York, a Aline Parreira, que hoje é faxineira nos Estados Unidos e tem uma trajetória de sobrevivência, né, graças a programas sociais, e ela vai contar para a gente tudo o que ela passou, e agora que ela vai dar uma palestra nos Estados Unidos. Ivan? Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, não, bom dia, né? 11h30. Bom, hoje a gente vai ter como convidada a Aline Parreira, como a Adriana adiantou. Ontem nós demos uma matéria na revista Fórum divulgando o evento que ela vai participar, que é uma palestra na Kearney University, em Nova York, e ela vai palestrar para doutores norte-americanos na semana que vem e contar sua trajetória de vida e discutir temas que envolvem a questão de gênero, raça, classe. Ela vai falar como se descobriu enquanto ativista social, enquanto militante, vai contar um pouco como foi essa trajetória dela. E é muito interessante porque o próprio mediador da palestra, ele chegou a dar algumas palavras falando sobre a importância do conhecimento prático e não só o conhecimento teórico, né? Então, um monte de doutores, uma brasileira negra que nasceu com advertências no sertão de Minas Gerais, falando sobre sua vivência sem sequer ter um diploma universitário. E isso é pauta para uma palestra, né? Então, a gente vai descobrir o porquê que isso é pauta para uma palestra, a importância de se ter uma pessoa assim palestrando numa universidade. Enfim, vamos já começar com as perguntas aí. Acho que a Adriana vai começar aí com a Aline. Então, Aline, conta um pouquinho onde que você nasceu lá em Minas e como que você chegou aí em Nova York. Bom dia, gente. Meu nome é Aline. Eu nasci em Manga, no norte de Minas, à margem esquerda do Rio São Francisco, a última cidade. A minha trajetória, né, ela foi muito difícil, principalmente, né, nesse governo de meritocracia. Eu tive que enfrentar muitos obstáculos, né, para eu estar no lugar que eu estou hoje. E ainda continuo enfrentando muitos desafios. A minha história começa da seguinte forma. Eu sou filha, eu fui doada, né, na barriga por uma mulher negra, né? A minha mãe me doou para uma família branca e desde o meu nascimento eu tive muitos problemas na minha gestação. Fui abandonada pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando eu nasci, eu demorei 4 meses para ser registrada. As minhas vacinas foram demoradas. E tudo isso foi no meu início de nascimento mesmo, mas isso foi só o começo. E cada vez mais os obstáculos iam aparecendo. E uma coisa assim, muito importante foi que desde criança, eu sempre aproximei da minha realidade. E cada vez que eu aproximava da minha realidade, eu transformava. Eu ia transformando algo, Eu sofri muitas opressões, fiz muitas revoluções. Eu acho que a minha primeira revolução foi na barriga da minha mãe, quando eu vim a esse mundo. E, assim, uma das grandes opressões foi de não poder sonhar, né? E desde criança eu sempre tive isso para mim, não existe. Todo mundo que falava, você não pode fazer isso, eu faço, eu vou fazer. Então, foi exatamente isso. Em Manga, aí eu estudei em um colégio particular, tive muitos problemas nessa escola, né? Problemas de racismo, eu a única mulher negra na escola. E, em seguida, eu fui buscando outros caminhos, né? Eu tinha um professor negro e ele me acolheu e eu acolhi ele. E ele foi me apresentando
algumas referências, né? Foi me apresentando essa luta dos direitos civis nos Estados Unidos, foi me apresentando, isso é o Black Power, a Nina Simone, e eu fui me despertando o interesse. E sozinha comecei a ir pesquisando, fui vendo, fui tendo acesso a outros tipos de livros, a outros tipos de conhecimento, e eu fui me identificando. E nessa minha identificação, eu fui me transformando, eu fui modificando o meu ser, fui me libertando, fui encontrando outros programas, fui vendo outras oportunidades, né? Principalmente no governo de Lula e Dilma. E aí, com essas oportunidades, eu ia me inscrevendo e sempre estava pesquisando. E para toda oportunidade, sempre eu passava, consegui Bolsa Família, consegui um edital em primeiro lugar quando eu fui para Moçambique, em 2014. E, particularmente, foi isso. E, Aline, como que apareceu esse convite para você palestrar em Nova York na semana que vem? E para quem exatamente vai ser essa palestra? Quem vai participar? E sobre o que você vai tratar por cima? Assim, claro, para não perder a graça, né? Também, porque a palestra vai ser transmitida ao vivo pelo Facebook, inclusive, né? Claro. As pessoas aqui no Brasil, até para avisar aí quem está nos assistindo, que a palestra da Aline vai ser transmitida ao vivo, né, pelo Facebook, e depois a gente coloca o link aqui, tem na matéria que a gente divulgou ontem na fórum, mas eu queria que a Aline falasse por cima como que apareceu esse convite e desse mais ou menos uma prévia do que vai ser tratado lá nessa palestra. Claro. O convite apareceu pelo Coletivo Brado, que é um coletivo de brasileiros que estão em Nova York lutando pela democracia e pela defesa do Lula ser candidato. E esse convite surgiu a partir deles. E eu aceitei. Nova York. E eu aceitei esse convite, né? E como mediador tem o Eduardo Viana, doutor Eduardo Viana, que é ele é professor, é psicólogo, e ele está junto comigo nesse evento, né, onde ele defende, né, que o conhecimento prático e o conhecimento teórico ele tem que estar a dispor da prática. E sobre a palestra, a gente vai discutir um pouco sobre identidade, sobre a construção de identidade, sobre identidade, sobre gênero, sobre questões raciais, sobre opressões, sobre política de uma forma global, histórica e fenomenal. A gente vai discutir vários assuntos várias pautas, né, que são geralmente da classe mais desfavorecida. Aline, voltando um pouco nessa sua trajetória até chegar aí a Nova York, você falou que fez essa viagem para a África. Como que foi essa viagem e qual que foi a influência dessa viagem nessa construção da sua identidade, né? Sim, porque eu cresci em uma família durante 18 anos, eu cresci em uma família branca, eu não tinha referência racial. E no Brasil também, a forma de como muitos negros não se identificam como negros também. E eu estava muito difícil aí nessa minha luta, eu não sabia de qual lado que eu era, né? E quando eu cheguei em Moçambique, né, eu comecei a me redescobrir essa conectividade com os meus ancestrais, com a minha origem, com a minha raça. E isso para mim foi fantástico, porque mudou os meus rumos, mudou os meus horizontes, mudou a forma de como eu penso. Foi uma coisa assim libertadora essa viagem quando eu fiz para Moçambique em 2013. Legal. Essa viagem foi através de uma bolsa cedida no governo Dilma, né, Aline? Que bolsa que era essa? Como que foi esse edital? Isso, foi um edital de intercâmbio em 2013 e era
foi um edital de intercâmbio de 2013 entre Brasil e outros países. E, na época, eu desenvolvi um projeto no Rio de Janeiro chamado Confeitaria Literária. Eu brincava com os doces, através da poesia. Eu levava doce para a comunidade, para muita gente no Rio, em Paraty. E, através dessa minha iniciativa, eu consegui um convite em Moçambique, né, para ir apresentar esse evento lá para 100 crianças. E com esse convite, com esse projeto, eu escrevi no edital e o meu projeto foi selecionado em primeiro lugar. Massa. Legal. E Aline, hoje aí em Nova York você está trabalhando, né, com faxinas em residências e tal. Como que é esse trabalho aí? E você vê diferenças do trabalho doméstico aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil, onde ainda persiste, né, uma cultura escravocrata? Como que você vê essa diferença? Eu vejo, sim, muita diferença. No Brasil, eu fiz muita faxina. No Brasil, a gente trabalha muito mais, o serviço ainda é muito escravizado. Por exemplo, aqui as pessoas me contratam para eu fazer uma faxina. Se eu tiver que limpar um fogão, se eu tiver que limpar uma geladeira, elas me pagam um preço a mais. Já no Brasil, não, eu não recebia isso, não recebia esse valor. Eu fazia esse serviço, ele era escravizado. Aqui, pelo menos, o serviço ele é remunerado e valorizado, né? Há uma grande valorização deste serviço. Uma outra coisa também é principalmente com a relação tem muito serviço que é live-in, né? Que a gente mora na casa, e aqui a gente não vê quarto de empregada, igual no Brasil, que tem aquele quarto com banheirinho, né? Que de arquitetura, já é tudo desenhado já. Até hoje a gente vê aí as imobiliárias divulgando o apartamento com um quartinho da empregada e com banheiro pequeno. E isso aqui eu não vejo. Até agora eu ainda não vi essa situação. Uhum. E aí é por hora, né? Também é o trabalho? Claro, aqui é por hora. No Brasil, o trabalho às vezes é por diária, às vezes é por serviço. Às vezes no Brasil eu já ganhei até recentemente, 2 anos atrás, ganhava R$50 para ter que trabalhar 2 dias limpando uma casa. E essa ainda é a realidade ainda de muitas faxineiras ainda que não tem, né, que não consegue, não tem espaço, né, para ocupar outras funções, e infelizmente tem que estar nessa função. Conheço muita gente que é professor e que está fazendo faxina. Uhum. E a maioria são mulheres negras, né? Sim. Nessa área. A maioria, 90%, são mulheres negras que ocupam esse cargo, né? A nossa renda, e isso faz ainda com que a nossa renda ainda a gente ainda continue, né? Continua dependendo ainda da renda ainda de mulheres brancas, de homens brancos, né? Uhum. Ô, Aline, e em que momento que você decidiu ir para Nova York? Você está há 2 anos, né, em Nova York. Como foi essa sua ida para lá? Em que momento você decidiu ir e por quê? Eu decidi ir quando eu estava em Moçambique, voltando de Moçambique, no aeroporto. Eu pensei, com tudo que eu vi, tudo que eu passei, que foi uma viagem assim fantástica, eu falei, nossa, eu preciso, o que eu vou fazer agora, né? Para Manga, no Brasil, o que eu vou fazer? E aí eu falei assim, não, eu vou para os Estados Unidos, veio logo na minha mente, Estados Unidos. E aí, quando eu cheguei no Brasil, foi muito engraçado, que eu falei com vários amigos, eu vou para Nova York. Todo mundo, Aline, você não tem condição de você ir para Nova York? Lá é uma cidade um lugar que você não tem condição de viajar para lá. Lá tem só gente que tem dinheiro, você é pobre, você não tem... Até para você tirar o visto é difícil, porque seu pai é ignorado na sua certidão de nascimento, você não tem família, por você ter 20 e poucos anos, eles podem achar que você vai fazer algum tráfico, alguma coisa, etc e tal. E aí eu falei, não, eu comecei a canalizar, vi um edital
Aí eu consegui aqui, na época tinha um Brazilian Day em Nova York, com esse meu projeto eu consegui um convite para vir fazer a exposição. Tinha um edital no Rio de Janeiro, um edital de intercâmbio, um outro edital. Eu escrevi o meu projeto e ganhei as passagens, ganhei as passagens e o custeio da viagem para Nova York na época. Foi assim que aconteceu. Legal. Aí eu vim, retornei para o Brasil. Não, aí eu vim, depois eu vim uma vez aqui nos Estados Unidos, retornei para o Brasil, cheguei no Brasil, estava tudo muito, muito difícil aí, eu falei, lutando, buscando um espaço. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, já que é para ser faxineira aqui, então vou ser faxineira em Nova York, então. Legal. Para quem está chegando agora, o Albeniz, que está aqui pegando a entrevista aqui, andando, a gente está conversando hoje, eu e o Ivan, substituindo o Renato Rovai, que geralmente apresenta este programa, o Fórum 11h30. Nós estamos conversando com a Aline Parreira, vai dar uma palestra nos Estados Unidos no próximo dia 15, né, Aline? E vai ter transmissão ao vivo, nós da Fórum com certeza vamos transmitir também. E a Aline está contando a história dela, que nasceu norte de Minas, em Manga, foi adotada 2 vezes, cresceu numa família branca e com programas sociais, beneficiárias de programas sociais como Bolsa Família, outros programas, ela conseguiu construir essa identidade, vencer e está hoje morando em Nova York e foi convidada para dar essa palestra para doutores, né, Aline? Isso. Ivan, você ia falar? Sim, eu queria perguntar o seguinte, você, Aline, nessa sua trajetória, como a Adriana e você citaram, aí você contou aí com uma bolsa de intercâmbio, contou também com o benefício do Bolsa Família ao longo de algum tempo e tudo mais. Hoje, o Brasil já é um Brasil diferente daquele Brasil que você viveu, né, quando você foi beneficiária desses programas, né? A gente sofreu um golpe que deixou a ex-presidenta Dilma Rousseff, a gente está tendo cortes em programas sociais aí promovidos pelo governo Temer, Bolsa Família foi cortada, as bolsas de pesquisa no exterior foram cortadas também e tudo mais. Então, assim, você acha que no Brasil, nas condições atuais, uma pessoa como você, por exemplo, que tivesse a mesma origem que você acha que teria mais dificuldades para conseguir chegar onde você chegou, por exemplo, por não contar mais com esse tipo de aporte, como programas sociais, como Bolsa Família, como bolsas de intercâmbio? Você acha que o Brasil de hoje chega a ser um Brasil com menos oportunidades que o Brasil que você... Com esse governo, com essa gestão que a gente está tendo, né? Eu acredito que nessa gestão, no momento atual, vai ser muito difícil mesmo para as pessoas alcançarem, né, seus objetivos, por não terem, né, essas políticas sociais, porque a gente sabe que esse governo ele não é a favor das políticas sociais, não é a favor do povo, do pobre, do preto, do gay. Então é muito mais difícil nesse momento que a gente está, a gente alcançar esses objetivos. Na minha época, eu agradeço muito, né, esses programas, todos os programas de políticas sociais que teve, né, que foram implementados, e não só o Bolsa Família, mas eu também tive um outro programa que foi no governo Agnello, em Brasília, que eu fui qualificada como supervisora de hospedagem e aprendi todo o serviço de hotel, inclusive aqui nos Estados Unidos eu trabalhei muito como housekeeping, trabalhei em outros locais como housekeeping, então tudo isso contribuiu para essa minha trajetória, né? E não foi questão de mérito, não, né? Teve todo esse programa de políticas que foram implementados que contribuiu para tudo isso. Hoje, no momento, assim, é muito lamentável a situação que estamos, pois vai ser muito mais difícil as pessoas alcançarem os seus objetivos. Principalmente agora, né, uma PEC que congela por 20 anos, né, Ivan, os investimentos sociais, né, no país, é muito complicado mesmo. O pessoal aqui tem algumas perguntas para você, Aline.
Uma delas sobre o idioma, como que é um empecilho, como que você fez. Se eu contasse um pouquinho como que foi essa questão da adoção, porque você parece que foi adotada uma vez, depois foi adotada de novo, como que foi esse processo na sua vida? E muitos elogios e mensagens positivas de força aí, parabenizando a sua palestra. E outra questão agora que acabou de chegar da Ana Angélica, como que foi a experiência de chegar a Nova York sem vínculos, né? Ou você já tinha conhecidos, já tinha amigos aí? Certo. Primeiro eu vou responder as outras perguntas, depois eu respondo a pergunta da Angélica. O inglês para mim foi muito difícil, porque na escola, desde quando eu estudei na escola, no meu ensino fundamental, a professora de inglês, ela não perguntava nada para mim. Eu não tinha, só os meus outros colegas que falavam inglês, né? Eu nunca aliás, eu não participava de aula nenhuma, e nem das aulas de inglês. E eu tinha sérios problemas, né, de aprendizagem. Mas aí, aos pouquinhos, eu não sou fluente, mas todo dia eu aprendo uma nova palavra, uma nova palavra, uma nova frase. Eu sempre estou buscando aprender, aprendendo mesmo. Mas eu já consigo me virar muito bem aqui, né? Mas teve toda essa opressão toda, né? Eu lembro como hoje, os meus colegas todos falando inglês e eu não falava nada. Eu falava assim, nossa, eu não falo, eu não tinha essa incentivação, né? Na escola, a gente, quando criança, passa por isso. E aí, hoje, o mundo deu voltas, né? E eu já olho para trás e já vejo, cara, já tô com a diferença de antes para agora. Só contextualizando, a Aline era a única negra, né? Sempre foi a única negra na escola, que foi em escola particular, e sempre foi a única aluna negra, né? Claro. E quando eu digo escola particular, eu era bolsista, né? Só para deixar bem claro aqui que eu era bolsista nessa escola. Ok. Sobre a adoção, qual foi a pergunta mesmo que ela E você comentou que foi adotada 2 vezes. Como que foi esse processo? Olha, foi muito difícil para mim, porque o adotado, a pessoa que doa e quem adota, são sérios problemas, né? E a minha família, ela não estava preparada para me receber, né? E assim, durante a minha trajetória, eu tive sérios problemas, foi desenvolvido muitas coisas mesmo. Eu lembro como hoje, quando as pessoas falavam para mim, sua mãe te abandonou, né? Eu acho que para uma criança falar isso é uma violência enorme, porque falar que sua mãe te abandonou, abandono é crime, né? E assim, eu ficava meio que ia gerando um ódio em mim, né, contra minha mãe biológica, né? Então, assim, eu tive que, nesse meu processo, me desconstruir e aproximar de toda essa minha realidade, né? Eu lembro como hoje as pessoas falavam, você não tem mãe, você não tem, sua mãe não te ama, e etc e tal. E isso para mim era muito violento, e eu tive que ir cada vez mais aproximando da minha realidade e entendendo, e tanto é que hoje o meu amor maior, quem eu devo, é a minha mãe biológica. Eu entendo perfeitamente que ela foi que construiu, né? Essa construção do que é o amor na minha vida, foi ela que construiu. E a minha mãe adotiva, ela só deu continuidade à construção desse amor. Você conhece a sua mãe biológica? Conheço a minha mãe biológica, né? Claro, a gente é muito distante ainda. Conheço ela mora na minha cidade. Ainda é muito difícil, assim, porque ela tem também, né, sérios seus problemas, que a solidão da mulher negra explica muito bem sobre isso e outras coisas, e eu respeito, né, o momento dela também, né, até que ela se entenda, mas eu conheço ela sim. Na época, quando eu era criança, eu não fui registrada no nome da minha mãe adotiva, fui registrada no nome dela. Só que ainda tem um agravante. A escrivã não escutou o nome da minha mãe, que chama-se Dalva, e na minha certidão de nascimento está Dalvina.
Então, até hoje, essa mulher que está na minha certidão de nascimento, ela não existe. E isso, para mim, foi assim, foi muito conturbado quando eu comecei a descobrir essas coisas todas, né, que estava que eu vivia, que estava acontecendo comigo. Foi um processo muito conturbado. Então, eu tive que, de uma forma mágica, né, e tendo estratégias para eu poder me curar de tudo isso, porque todo mundo, a sociedade só olhava para mim e falava: você não vai ser ninguém. Falava para minha mãe adotiva, uma senhora de 70 anos, falava para ela: você é louca, dona Dite, como é que você pega essa pessoa para criar? Essa menina não é seu sangue, ela vai dar muito problema para você está ficando doida, e etc e tal. E foi justamente isso que aconteceu. E eu ia me aproximando da minha realidade, sempre como minha mãe me criou, e cada vez mais que eu aproximava da minha realidade, eu ia transformando tudo isso. Legal. Aline, só para meio que já ir fechando, eu queria tocar naquele ponto com relação ao incômodo que parte da sociedade brasileira, parte da nossa elite, tem com a ascensão social, com a ocupação de espaços, né? Então, a gente vê muita boa parcela da sociedade incomodada, por exemplo, com negros na universidade, ou com pessoas que antes eram pobres, podendo fazer viagem de avião, ou dando aula, ou o filho da pessoa que tinha dinheiro estudando junto com o filho da empregada doméstica, com a pessoa que fazia faxina. Enfim, a gente vê muito esse ódio associado aos programas do PT, ao Lula, a Dilma, a essa questão do pobre estar ocupando um lugar na sociedade, né, que isso causa incômodo. Eu queria saber da sua experiência pessoal, se você acha que isso de fato causa incômodo em parte da sociedade brasileira, se você já vivenciou isso, se você já chegou a se deparar com alguma situação de ver alguém incomodado, de certa maneira, por estar palestrando agora em Nova York, ou por ter chegado onde você chegou. Você percebe isso na sua vida? Sim, percebo isso. Sempre percebi, inclusive nos dias de hoje, atualmente, toda hora eles estão incomodados, né? Por exemplo, hoje mesmo eu recebi um e-mail, até mesmo assim de alguns veículos que me perguntam, mandam e-mail: mas eu quero saber quem é esse seu mediador, quero saber quem é o seu edital, qual é o editor. É tudo muito porquê, cheio de muito porquê, eles não acreditam. Eu já recebi mensagem de pessoas falando que é piada, que isso é piada, isso não existe, né? Várias pessoas, inclusive até mesmo pessoas que conheceu a minha história, que conhecem a minha história, o pessoal acha que isso é piada, eles não acreditam, né? Estão acostumados com esse governo, com essa política de meritocracia, né? Que para você alcançar para você ter algum sucesso, para você ter algum sucesso na vida, você tem que ser filho de fulano, filho de cicrano, seu pai tem que ser médico, tem que ser doutor, você tem que ter dinheiro, tem que ter ido na universidade. Então, assim, ainda tem muitas pessoas que não acreditam ainda nessa história, né? Ficam duvidando ainda, né? Pensam que isso é uma piada, né? E todo dia, a cada momento, é muito porquês, é muita justificativa, né? Que eu tenho que continuar dando para essa que eu tenho que ainda o momento ainda é desse ainda, a gente tem sempre justificando. E para mim, né, ainda como uma mulher negra, para mim não é fácil, é muito difícil eu ter que estar lidando com essas justificativas o tempo todo. Sim. E só para responder a pergunta da Angélica, que ela perguntou como foi o meu processo de chegar aqui nos Estados Unidos. Para mim, não foi fácil, porque eu cheguei em um país sem memórias, né? Sem memórias, além juntando
toda essa situação toda essa minha trajetória toda, né? Essas vivências todas que eu tenho, eu ainda tive que lidar ainda com toda essa questão de memórias, né? Porque aqui ninguém me conhecia, né? E já no Brasil, eu ainda tinha muitos amigos, todo mundo sabia, é a Aline, oi, Aline, vem aqui, tal e tudo mais. Então, assim, eu tive que ter paciência para ir formando, né, esse meu bando, para ir me conectando com as pessoas aqui. E hoje a relação é muito boa. Eu moro aqui no Brooklyn e sempre uma pessoa, vem tomar um café, outro, vamos sair, sou bem amiga aqui da comunidade, a gente se interage muito bem. Legal. Maravilha. Legal, Aline. Bom, vou já chegando aos finalmente do nosso Fórum 11h30 de hoje, agradecendo muitíssimo, Aline, você ter participado hoje conosco e desejando boa sorte e sucesso na palestra do dia 15. E agradecer também os espectadores que nos acompanharam hoje neste programa. Isso aí, valeu, Aline. Obrigado pela participação e boa sorte lá na palestra semana que vem. A gente vai acompanhar pela Fórum, vamos continuar acompanhando aí esse evento e nossos leitores vão acompanhar porque a gente vai repercutir também. Então, para quem está assistindo, a gente vai voltar a divulgar essa palestra da Aline aí, então é só ficar ligado na Fórum que a gente vai estar acompanhando tudo. Obrigado, viu, Aline? Com certeza. Obrigada, Aline.